Olá! Hoje recebemos na TV Câmara NH a defensora pública da Infância e Juventude de Novo Hamburgo, Deise Sartori. Ela é membro do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre um assunto pesado, mas fundamental e que infelizmente vem crescendo assustadoramente aqui no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Unicef, entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no país, uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, 180 mil sofreram violência sexual, cerca de 45 mil por ano. Os dados foram revelados durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado ano passado, e trouxe uma análise inédita dos boletins de ocorrência das 27 unidades da federação. Deise, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, né? Um programa que vai tratar desse assunto mais delicado, mas fundamental, porque essa questão de violência, de abuso contra criança e adolescentes é uma questão também de saúde pública, né? Sim, com certeza, de saúde também. Eu agradeço pelo convite, é um assunto que é de grande importância para toda a sociedade, mas principalmente para a Defensoria Pública, né? Então eu fico muito feliz com essa oportunidade de a gente também poder falar e trazer algumas informações que podem servir para todo mundo. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele considera um tipo de agressão ou violência e que tipos de agressões e violências são cometidas contra, então, crianças e adolescentes? Bom, a gente está muito acostumado a falar de agressão física, né? Mas a criança e adolescente, eles são protegidos de uma maneira global. Então, eles são considerados prioridade absoluta pela Constituição Federal. E todo esse regramento está todo, então, consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem a agressão física, a gente tem a agressão moral, né? A agressão, aquela de palavras, de maus tratos no sentido psicológico também. E temos também a violência sexual, que infelizmente tem grande número. E além de tudo, Tati, também a gente tem essa questão dos maus tratos por omissão, né? É o não fazer, o não cuidar, que também é uma forma de violência, né? Recentemente aqui na Câmara teve conselheiras tutelares, né, para falar sobre essa questão num projeto de lei apresentado pelo vereador Gerson Petef, que diz respeito ao Maio Laranja, que é uma campanha contra, então, o abuso e a violência sexual contra menores, crianças e adolescentes. E nesse projeto dele, ele estendia os tipos de ações que deveriam ser realizadas pelo município, até aqui pela própria Câmara de Vereadores, porque nós temos os meses coloridos e trabalhamos ações, entrevistas e trazemos mais esclarecimentos dentro de cada assunto. Então, dentro do Maio Laranja, trabalhar essas ações de violência contra criança e adolescente. Qual a tua opinião sobre esse tipo de campanha e o que necessariamente deveria ser feito, seja em políticas públicas ou em ações, né, mais simples, para trazer conscientização, né, até para que as pessoas denunciem mais quando verem ou perceberem ou estarem preparadas para lidar com esse tipo de situação? Essas campanhas são de vital importância, né? São de grande importância para que a informação chegue ao conhecimento do maior número de pessoas possível, né? A informação é poder, né? É a partir do que a gente pode entender e inclusive ajudar. É importante a gente pensar que o cuidado com a criança, ele não é só daquela família, ele não é só do pai e da mãe. Todo mundo tem o dever de proteger as crianças, né? A própria Constituição traz que o cuidado com as crianças e com os adolescentes é dever do Estado, da sociedade e da família. Então não é só uma obrigação da família. A gente sempre diz o seguinte: eu tenho que cuidar de uma criança não só porque é meu filho, eu tenho que cuidar de uma criança porque é teu filho, né? Porque é filho do filho de qualquer um. Uma criança que está na rua importa para mim também, mesmo eu não a conhecendo. Então essas campanhas são de grande importância. A gente tem visto um número alarmante de violência, né? Principalmente assim no sentido sexual, que é uma coisa que choca muito. E meninos e meninas, porque a gente costuma acreditar que as meninas são mais vulneráveis, mas tem um índice bem grande de violência contra meninos também, né? Sim, e a violência sexual, ela não é necessariamente aquela pior fase da violência, né? Que é o estupro. O estupro pode ser vítima tanto o menino quanto a menina. Mas a violência sexual, ela passa inclusive pela exposição da criança
criança a uma situação de ver alguma cena ou de ter acesso a informações que não são condizentes com a idade dela. Então, há várias graduações do abuso e da violência sexual também que podem acabar culminando na pior de todas as violências, que é o estupro, né? Então, não é só isso. Por isso que é tão importante a gente estar muito atento para as nossas crianças, né? E a informação é muito importante, porque se a gente entende que determinado sinal pode ser sinal de que a criança está sofrendo violência sexual, a gente pode ajudar, a gente pode interferir. Então, é de grande importância, não temos dúvida nenhuma assim, dessas campanhas, porque faz as pessoas entenderem qual é o caminho. Às vezes eu não sei para onde ligar, a quem recorrer, então é importante a gente saber também que existe o Disque 100. O Disque 100 garante o anonimato. Então, se eu estou com medo de fazer uma denúncia, se eu não quero procurar uma autoridade pessoalmente, eu posso ligar para o Disque 100. Né? O Disque 100 tem essa garantia de anonimato. Tem também a possibilidade das pessoas procurarem o Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, né, e de suas regiões, vão ser acolhidos, vai ter esse atendimento, e o Conselho Tutelar tem a obrigação, o dever de atuar nesses casos também. Então, tem vários meios. Eu posso, se eu não conheço o Disque 100, eu não tenho contato com o Conselho Tutelar, que tem um número de telefone de plantão, um número de telefone celular, eu posso ir em qualquer delegacia de polícia, eu posso procurar um policial na rua para fazer essa denúncia. É muito importante que a gente esteja atento, né, às nossas crianças. E o que eu enxergo como o melhor caminho de cuidado? Hoje, o grande local de proteção da criança é a escola. Né? Muitas vezes é o local onde a criança vai ter o olhar mais atento, mais cuidadoso possível. Então, a criança estar no ambiente escolar, não é só uma questão de educação, né? Não é só o cuidado com a educação, mas é o cuidado com a proteção também. A escola é um local de proteção. É da escola que parte o maior número de denúncias de abuso sexual. Então, assim, é muito importante que a gente garanta que essas crianças tenham acesso à escola, desde a primeira infância, né? Desde a vaga em creche que os municípios fornecem. Esse cuidado é um cuidado amplo e coordenado, né? Com vários setores da sociedade. Claro que a gente tem aí a questão da escola como o ponto principal assim, desse cuidado, né? Que tipo de sinais a criança que ela é abusada de alguma forma, né? Seja sexual, seja fisicamente até às vezes é mais fácil de perceber, né? Elas dão, e que a escola e os pais, né, ou alguém que mora perto, já que infelizmente, como os dados que foram trazidos pelas conselheiras, é que a maioria das agressões parte de um membro da família intrafamiliar, né? Então, como a sociedade pode se atentar para esses alertas que a criança dá, e que alertas são esses? A criança sempre dá sinais, né? A alteração de comportamento é muito visível quando a criança está sendo vítima de violência sexual, principalmente. Então, ela vai mudar o comportamento, ela vai se tornar, se ela é mais extrovertida, ela vai se tornar mais introspectiva, porque normalmente ela está sendo ameaçada, inclusive para não contar. É muito comum ela começar a ter um comportamento sexualizado, não condizente com a idade dela, ela começar a ter falas e usar termos que não são condizentes também com a faixa etária. E é muito comum também essa criança replicar essa violência em outras crianças do seu meio. Então, muitas vezes essa criança está repetindo o que ela está vendo um adulto fazer. Então, esses sinais a gente tem que ter muita atenção. E começa a ter também questões de atraso no desenvolvimento, começa a não aprender tanto na escola, questões de aprendizado. Então, tem vários sinais de alteração de comportamento que a gente pode estar atento e, né, ficar sempre observando para ver o que significa aquilo. É muito comum essas crianças replicarem em outras crianças. Pela tua experiência aqui em Novo Hamburgo, né, essa informação de que a violência, num número bem grande, mais de 79%, se não me engano, parte de um membro da família, também é realidade aqui? Com certeza, infelizmente, assim, essa realidade ela é do Brasil inteiro e também é em Novo Hamburgo, né? A gente tem aí uma taxa, segundo os estudos, de quase 80%, né? De que os autores de abuso sexual são familiares ou muito próximos. Então, assim, muitas vezes, inclusive, os pais, né? E não significa que mulheres não possam também praticar a violência sexual, mas é mais comum em homens, assim. Os autores geralmente são homens, não significa que não possam ser mulheres também.
Mas o que a gente tem muitas vezes é que a mulher acaba sendo omissa no cuidado, né? Muitas vezes em função de ser ela mesma vítima de violência doméstica, de violência contra a mulher. Então a gente tem isso muito comum, assim. Pais, infelizmente, avós, padrastos, tios, às vezes um vizinho que é muito amigo, que circula com muita facilidade. Tem uma questão também que é bem importante, assim, por isso a importância das escolas, né? A importância do ambiente escolar, esses locais de cuidado irregular de crianças, os famosos cuida-se, né? Aí também é um local perigoso, porque a gente não tem uma fiscalização, a gente não tem um preparo e muitas vezes acontece também o abuso nesses locais, né? Por pessoas ali que frequentam o local. Então, infelizmente a gente tem um número altíssimo, é bem difícil o abuso sexual a partir de um desconhecido, a gente tem aí pelas pesquisas 20%, né, dos casos. E muitas vezes também a criança fica com receio de contar, né, seja para o pai ou para a mãe, que está sendo vítima por algum medo de julgamento, né, e própria que não acredite na palavra dela. Deise, constatada a violência, qual é o caminho, qual é a rede de apoio para essa criança ou essa família? O que se faz com ela e com o agressor e com a família? Como é trabalhada essa situação? Bom, a gente tem toda uma rede de proteção, né? O caminho mais natural é partir para o Conselho Tutelar, que faz os encaminhamentos necessários, né? Mas se for para uma delegacia de polícia também, a gente vai ter esse encaminhamento direto. Hoje a gente tem... Novo Hamburgo está sendo instalado o CRAI, né, o Centro de Referência em Atendimento da Infância e Juventude, Infanto-Juvenil, que é o local onde tem profissionais, psicólogos, psiquiatras, peritos judiciais, para, havendo essa constatação do abuso, já poder fazer uma escuta precoce com a criança e principalmente, né, a importância dessa lei de 2017, se eu não me engano, depois a gente confirma o dado aí, que traz o direito da criança a ter uma escuta especializada. Né, o chamado depoimento especial. Então ela tem que ser ouvida com técnicas próprias para não revitimizar a criança, mas ser ouvida o quanto antes por esses profissionais, para que a gente possa então ter aí um conjunto de provas, não só para responsabilizar o autor do fato, que tem que ser responsabilizado, mas também para entender e encontrar mecanismos para tratar essa criança, toda a família dela, né, que também é vítima, e também evitar que novos fatos como esse possam acontecer, até como forma preventiva. Então a gente tem, o primeiro caminho é a denúncia, seja através do Conselho Tutelar, seja através de uma delegacia de polícia, seja através do Disque 100, é a entrada no CRAI, que até pouco tempo atrás só existia em Porto Alegre. E a grande questão é que havia uma fila muito grande para poder chegar no momento em que a criança ia ser escutada, né? A criança ou adolescente ia ser escutada. Hoje, então, já está se instalando em Novo Hamburgo, é super importante, né? Fundamental que acontecesse isso. E aí, a partir daí, vão ser feitos os encaminhamentos necessários, seja para a rede de saúde, né? Todas essas questões de saúde que podem advir daí, muitas vezes até doenças sexualmente transmissíveis, ou outras questões de saúde mesmo, e também da saúde mental, né, que é super importante. Perguntar da importância do acompanhamento psicológico, né? Super importante. Os municípios têm a obrigação de dar esse atendimento psicológico. Aqui em Novo Hamburgo é feito através do CAPSI, né, ou do Ambulatório de Saúde Mental Infanto-Juvenil, que a gente também tem aqui, que tem um trabalho excelente, assim. Então, a infraestrutura aqui da cidade é boa para atender esse tipo de caso? Eu te digo assim, os profissionais são excelentes. A gente não tem número de profissionais suficientes para atender todos os casos que mereceriam atendimento, mas os casos mais graves e que precisam de atendimento precoce, tem sim, através da rede municipal, psicólogos, né, assistentes sociais que fazem esse acompanhamento da família também e psiquiatras. E muitas vezes a gente precisa dar um atendimento para toda a família, né? Todo o núcleo familiar está precisando daquele atendimento. E também, né, é importante a gente pensar que muitas vezes precisa tirar a criança daquele ambiente de risco. Porque se a gente entender que o agressor, ele muitas vezes é da família, e muitas vezes pode ser o provedor daquela família, inclusive, a gente tem que pensar que o cuidado ele não é só de saúde, ele é também de assistência social. A gente precisa encontrar meios para tirar aquela criança ou a responsável do local e dar o mínimo de dignidade para que eles possam se restabelecer, né?
Aqui na Câmara nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que a procuradora é a vereadora Tita, e nos trabalhos, né, que são realizados, ela busca esse olhar para a família como um todo, não só para a mulher que sofre violência doméstica, mas também para os filhos e as outras pessoas que residem com ela, né. Dados assim também aqui da cidade, e é só ler no jornal cada dia como o número de feminicídio cresceu, especialmente durante a pandemia, e o número de violência, inclusive de morte, né, de crianças e adolescentes, com casos que se tornaram bem expostos na mídia também, né? Então, durante a pandemia teve mesmo esse crescimento. Teve. A gente consegue esses dados, tem um site que é o Observatório de Segurança, onde está, né, publicada essa pesquisa. Eu tenho aqui, os dados são, o aumento no ano de 2021 foi está lá no site do Observatório de Segurança, foi de 5, 6% de violência contra crianças e adolescentes aqui, ó. O aumento do número de estupros foi de 4,2%. E de violência foi de quase 5%, né? Violência em geral, assim. Então, a gente teve, sim, um aumento que é significativo, né? E eu entendo que também foi pelo fechamento das escolas, né? Porque a criança na escola está num ambiente protegido. Claro, foi necessário, foi uma situação excepcional, mas a gente teve outros resultados aí da pandemia e do fechamento das escolas. Não foi só o aumento da violência contra a mulher, mas também da violência contra as crianças. Nessa nossa sociedade machista, né, as mulheres que sofrem algum tipo de violência ainda recebem, por determinadas pessoas, uma espécie de julgamento. Tu acredita que isso também acontece com as crianças e com os adolescentes, por isso tanto medo, às vezes, de expor a situação, o que está acontecendo? Infelizmente, sim. A gente... Sempre colocando a culpa na vítima, no caso, né? Sim, revitimizando, na verdade. Na sociedade revitimiza. Infelizmente, sim, é inacreditável, mas a gente ainda vê essa culpabilização, inclusive de crianças. Eu não estou falando só de adolescentes, estou falando de crianças vítimas de violência serem realmente julgadas como se fossem culpadas. É pela roupa que estava vestindo, é pela música que estava dançando, é pela fala que estava replicando, porque na verdade muitas vezes está só replicando, né? É muito comum, infelizmente. E é importante a gente lembrar que o Código Penal, ele considera estupro o ato sexual com uma criança menor de 14 anos, mesmo que tenha consentimento, pelo fato de que uma criança dessa idade, um adolescente dessa idade, não tem capacidade de consentir com o ato sexual. Então, muitas vezes a gente ouve, aconteceu isso porque a menina queria. Mas a menina não tem capacidade de querer com 10, 11, 12 anos. Né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda ouve isso e a gente precisa ressignificar. Recentemente, também pelas mídias, né, veio à tona um caso que mobilizou bastante os cidadãos pelas mídias sociais, né, de uma menina que foi estuprada, engravidou e que a juíza teria aconselhado, né, ela a não realizar o aborto, né. Como que costuma se tratar, né, de forma séria esse tipo de assunto quando, além de ser vítima, né, de alguma violência, a criança ou o adolescente vem a gerar um filho? O que pode ser feito? Foi uma violência, né? Uma violência por parte do Estado aí, né? Porque a juíza está representando o Estado, né? Então a gente teve mais uma violência contra essa menina ali, nesse caso. Hoje é possível, né? Existe uma lei que autoriza o aborto legal em caso de violência sexual, em caso de estupro. Então, se uma criança chega, uma criança ou um adolescente e uma mulher também, uma mulher, né? também, né? Que fique bem claro, assim, uma mulher também chegar num hospital gestante em uma situação de violência doméstica, de violência sexual, desculpa, corrigindo. Então, se uma criança ou um adolescente chega no hospital, e uma mulher, inclusive adulta, vítima de violência sexual, de estupro, gestante, ela tem o direito de receber o aborto legal. A gente chama de aborto legal. Por que isso às vezes se torna tão difícil? Algumas instituições até se negam por um momento e precisa, né, de todo um movimento para que realmente aconteça. A lei prevê que o aborto pode ser feito sem autorização judicial até 22 semanas de gestação, em função do desenvolvimento do feto. Então, até 22 semanas de gestação é um direito da mulher ter
né, garantia desse aborto sem necessidade de autorização judicial. Após esse período, a lei prevê que é necessária autorização judicial, que deveria ser simples, simplificada, pelo fato do tempo da gestação. Então, após essa semana, se entende que há vida viável, que é possível que exista vida viável. Então, o que a gente teria não seria um aborto, muitas vezes o que acontece é uma cesárea de uma vida prematura. E aí, nesse caso, pode haver, então, a entrega responsável, né? Que daí um outro caminho, que é a entrega da criança para adoção. Então, esse marco é um marco que é definido tecnicamente em função da viabilidade da vida mesmo ali. E também tivemos outro caso recente que expôs uma atriz falando sobre isso, que ela foi estuprada, gerou, estava com uma gravidez avançada e fez uma entrega responsável para adoção, né? Que a princípio deveria ter um sigilo, né, para resguardar tanto a mãe quanto a criança, né? O sigilo é importante que se diga, ele não é só por causa da entrega, né? Principalmente também por causa do aborto legal, né? A pessoa tem o direito de ter essa informação resguardada. A lei também prevê o direito da mulher de entregar o seu filho para adoção. E veja bem, né, que isso não é só um direito, né? É um ato de amor supremo, né, de uma pessoa assim tomar essa decisão. Então, ela tem que não só ser respeitada, mas essa mulher tem que ser acolhida pela rede também, né? Então, o ECA prevê, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa possibilidade. E hoje, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça tem um programa chamado Entrega Responsável. É um programa da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, que conta aí com a participação dos outros órgãos, da Defensoria Pública, do Ministério Público, né? No sentido, então, de facilitar e acolher esse caminho dessa mãe que decide entregar o seu filho para adoção. E é importante que a gente entenda que essa mulher tem que ser respeitada, inclusive durante todo o pré-natal, né? Ela vai tomar essa decisão em algum momento da gestação, seja no início, seja no final, e ela tem que ser todo o pré-natal muito cuidado e muito respeitado, inclusive no momento da maternidade, né? No momento ali do parto, todo esse trabalho é feito em conjunto. Então ela vai ter uma entrevista com uma assistente social do hospital, né? Para entender se é isso mesmo, quais são as motivações, porque é importante que a gente pense que a entrega é irrevogável. No momento que a mãe entrega a criança para adoção e essa criança é adotada, ela passa a ser filha de outra pessoa. Quebra completamente o vínculo que é estabelecido pela maternidade biológica. Então ela tem que entender o que ela está fazendo e, entendendo, ela tem que ser respeitada e acolhida. Voltando a falar um pouquinho agora em relação à cartilha, né, que você citou no início, até depois nós vamos deixar a página aqui para as pessoas poderem acessar e ler ela, porque ela é bem interessante, ela traz, embora dados duros, né, mas dados recentes e verdadeiros, né, falar sobre alguns mitos e verdades, então, relacionados a esse tema de abuso e exploração sexual. A gente tem aqui a cartilha bem interessante, é uma cartilha produzida pelo Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria, que está disponível para todos, ela é para realmente compartilhar informação e a gente traz ali, principalmente começando com a informação de que a proteção da criança é um dever de todos nós, né? Não é só do Estado, das instituições, mas é um dever de todos nós. E ela traz aqui, eu estou dando uma olhadinha porque é interessante, assim, as frases, né, de que são considerados mitos. Todas as pessoas que abusam de uma criança e adolescente são pedófilos? Não. Né? Isso não é verdade, a gente tem essa percepção, porque a pedofilia ela é um transtorno de personalidade, que não acomete a todos, né? Muitas vezes a gente não vai ter essa conexão aí. Quem comete abuso sexual quase sempre é uma pessoa estranha e visivelmente perturbada? Não. A gente tem dados que mostram aí, como a gente estava dizendo, que 80% é de uma pessoa da família, e muitas vezes é uma pessoa que parece muito organizada, que parece muito amável. Então, essa percepção de que é uma pessoa doente ou claramente perturbada, não. Muitas vezes a gente se engana com isso, assim, na maioria das vezes, por sinal. Que eu estava dizendo antes também, ó, se a criança ou adolescente menor de 14 anos concordar, o ato sexual não é crime. Isso não é verdade também, tá? Sendo menor de 14 anos, se entende que é estupro e o consentimento não é válido, porque não tem capacidade ainda de amadurecimento para dar esse consentimento para o ato sexual. Então não existe namoro aos 12, 13 anos, tá? Quando diz, ela gerou um filho porque ela estava namorando. Não existe, tá? O consentimento não é, para a lei, não é considerado válido antes dos 14 anos.
Então, relação sexual com menores de 14 anos é estupro, tá? Chama violência implícita, né? Esse aqui, né? Bater é uma forma de educar. Que mito, né? A gente já tem, inclusive, a lei aí que foi chamada Lei do Caso Bernardo, né? A lei da palmada aí, que proíbe, então, castigos ou forma de educação através de castigos físicos. E principalmente aqui um dos mitos, ó, o filho não é meu, não é minha responsabilidade. Não, né? Uma criança é responsabilidade de todos nós, porque é o futuro da nossa sociedade. Então, se eu estou vendo, eu tenho obrigação de denunciar, eu tenho obrigação de proteger, eu tenho obrigação de tomar providências. E tá aí o Disque 100 para isso, né? Para garantir a minha segurança e meu anonimato, se eu entender que é o caso de fazer uma denúncia. Quer ler mais algum? Eu vou só para terminar aqui, só para não me esquecer aqui, ó. Já está bem grandinho para saber se cuidar sozinho, né? A gente ouve isso também. Não, né? Adolescente também merece proteção e cuidado e também é vítima de violência sexual, assim como as mulheres também, né? Tem um dado que fala sobre a violência dos adolescentes nas ruas. Não seria tanto a violência sexual, mas a violência que acaba culminando até mesmo com a morte, né? E que os mais atingidos seriam os negros, né? A gente vê várias notícias sobre isso. Pela tua realidade, tu também trabalha com esse tipo de questão, né? Sim. Como é Novo Hamburgo nesse sentido? A gente tem aí dados que dizem que a criminalidade no estado do Rio Grande do Sul diminuiu nos últimos anos, né? A gente vê também em Novo Hamburgo, acho que o número de roubos, de envolvimento de adolescentes com roubos, com latrocínios, diminuiu. Mas o que a gente enxerga no nosso dia a dia é que os adolescentes são cada vez mais vítimas de homicídio, né? E sim, é um dado que é do Brasil inteiro e não é diferente aqui. Na maior parte deles são negros ou pardos, né? E isso também coincide com pessoas que moram em ambientes, em territórios de mais vulnerabilidade econômica, né? Mais vulnerabilidade social. E sim, os nossos jovens morrem e muitas vezes morrem também pela mão da polícia, né? Violência estatal, infelizmente. E o que eu sempre enxergo no meu dia a dia? Quanto menos oportunidades a gente tem, mais violência e morte a gente tem como resposta também. Então, evasão escolar é a principal causa da violência entre adolescentes, né? E jovens no Brasil. Evasão escolar, falta de profissionalização, falta de oportunidades de cultura, leva esses adolescentes a um único caminho. Qual é o caminho que oferece oportunidade hoje? É o tráfico de drogas, é o crime organizado. Então, esses adolescentes acabam se tornando soldados do crime organizado, porque é a oportunidade que existe. E aí, a partir daí, eles estão sujeitos, né, a serem vítimas, inclusive, de homicídios, de uma maneira muito violenta e invisível, né? Porque a gente não fala sobre isso, a gente não lê muitas notícias sobre isso, mas está acontecendo o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro a gente tem jovens morrendo de morte violenta em função desse não cuidado do Estado com as oportunidades mesmo, com as possibilidades para esses adolescentes, né? Falando um pouquinho agora, já estamos chegando quase ao final do nosso programa, né? Se você quiser deixar algum recado para quem está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, também pelo YouTube, de todo esse bate-papo que a gente teve, que englobou, então, desde o Maio Laranja, né, que é esse mês, essa semana que foi aprovada aqui na Câmara também de combate à violência sexual e ao abuso, né, sexual contra crianças e adolescentes. Agora, para o final, que a gente trouxe esses outros dados, né? Falamos também sobre os perfis dos abusadores e a importância da denúncia pela sociedade, porque também somos responsáveis por todos eles, né? Eu acho que a grande lição que deveria ficar para todos nós, né, Tati, é que somos todos responsáveis, né? Não há um problema teu que não seja um problema meu também. Principalmente quando se trata do cuidado da criança e do adolescente. E eu também não posso pensar que tudo seja responsabilidade e cuidado do Estado, né? A gente tem direitos sociais que são obrigação do Estado, mas a gente também tem que ter esse cuidado como sociedade, né? De enxergar essa criança como futuro para todos nós, essa criança e esse adolescente. Então, eu preciso estar atenta não só para os meus filhos, eu preciso estar atenta para os teus filhos, para os filhos dos meus vizinhos, eu preciso estar atenta na rua, eu preciso enxergar uma criança como realmente uma semente para o futuro.
Então é uma responsabilidade para todos nós, sim. Denunciem, não fiquem omissos, né? Existe o Disque 100, que é a garantia do anonimato. Busquem o conselho tutelar, busquem informação, entrem no site da Defensoria Pública, deem uma olhadinha nessa cartilha. Tem outras cartilhas ali também, produzidas pelo Núcleo da Criança e do Adolescente, que tem informações para a população. Criança e adolescente é um cuidado que tem que partir de todos nós. E para fechar, que eu queria ter perguntado antes e acabei esquecendo, a importância do acompanhamento psicológico e os traumas, né, que isso pode gerar para que essa criança que sofreu o abuso, né, não venha replicar isso no futuro. A gente sabe que cuidado em saúde mental acaba muitas vezes sendo relegado de uma maneira geral, né? Então, na infância não é diferente. Os municípios deveriam fornecer, né, oferecer o atendimento psicológico mais amplo para as crianças, mas quando se trata de violência sexual, é fundamental, é necessário, não tem outro caminho para restabelecer a saúde mental dessa criança e para garantir que ela tenha uma vida adulta digna, né? Saudável e que também possa não replicar essa violência no futuro, né? Porque é um caminho que muitas vezes pode acontecer. Então a gente pode lá no início trabalhar, investir nessa criança para que ela consiga, então, achar um caminho dentro de si para lidar com tudo isso e não replicar no futuro. Te agradeço, então, Deise, pela tua participação aqui no nosso programa, por ter aceitado vir falar sobre esse assunto e tenho certeza que voltaremos a bater um papo por muitas outras vezes. Eu fico muito feliz com isso, muito obrigada. O Vitalidade, que tratou desse assunto tão denso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, chegou ao fim. Quem trouxe mais esclarecimentos sobre a realidade brasileira e também aqui de Novo Hamburgo foi a Defensora Pública da Infância e Juventude, Deise Sartori. O programa será reprisado pela TV Câmara NH, canal 16 da Claronet, e também pode ser conferido no YouTube dessa emissora legislativa. Então vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes, denuncie se perceber algo de errado, temos o Disque 100. Então por hoje eu me despeço de todos vocês e até breve.